Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de junho, quarta-feira, é o dia da nossa aula integrada. E como de costume, eu vou compartilhar uma mensagem para que vocês reflitam um pouquinho nessa noite. A mensagem que eu selecionei para vocês hoje é de um terapeuta bastante famoso, Tadashi Kadomoto. Então eu vou abrir aqui. Ouçam com atenção. Vamos ser felizes. Você já fracassou na vida? Se você já fracassou, eu espero que você tenha aprendido com esse erro, com esse fracasso. Agora, eu penso que pior do que fracassar, porque fracassar dói, fracassar é ruim, fracassar é extremamente desgastante, mas existe um grande aprendizado. Mas eu penso que pior do que fracassar é você não tentar. Pior do que fracassar é você ficar imaginando o que pode não dar certo e não fazer absolutamente nada. E não saber se deu certo ou não. Eu acho que essa situação é pior do que fracassar. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Gratidão. Então essa é a reflexão de hoje, né? E assim como disse o Tadashi, pior do que fracassar é nós não tentarmos. Então é sobre esse texto, sobre a mensagem que ele deixou, que eu gostaria que vocês refletissem hoje um pouquinho. Agora nós vamos seguir com a nossa atividade. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da nossa aula. E o tema da nossa aula é a escravidão no Brasil. O objetivo da nossa aula é refletir sobre a utilização da mão de obra escrava no Brasil e as condições de vida do escravo africano no Brasil colônia. Para aumentar um pouquinho a nossa reflexão sobre o conteúdo, a escravidão no Brasil, eu também coloquei um vídeo, tá? Aqui eu vou compartilhar com vocês sobre a escravidão no Brasil. Recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos
e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres que não eram aproveitadas nas lavouras viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu compartilhei com vocês para que vocês reflitam um pouquinho sobre a situação dos escravos no passado no Brasil. E ainda eu coloquei um texto para que também ampliassem o conceito de vocês sobre a escravidão. Então, tem algumas informações que já foram, registradas no vídeo, mas assim amplia o conceito de vocês. O negro chegou ao Brasil trazido pelos portugueses da África. Eles eram transportados em navios chamados negreiros
e mais de 1/3 deles morriam no caminho por causa das péssimas condições de alimentação e de saúde. Os negros que chegavam, eles eram vendidos aos senhores de engenho para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café. O trabalho pesado, eles chegavam a trabalhar até 18 horas por dia. A má alimentação, as péssimas condições de higiene, os castigos, as doenças, faziam com que vivessem de 7 a 10 anos em média após a chegada da América. Ainda na África, eles eram marcados com ferro em brasa, e o mesmo se repetia na colônia, normalmente com as letras iniciais do seu dono, tal como ainda hoje se faz com o gado. Os casais de escravos, assim como seus filhos, podiam ser vendidos separadamente a senhores diferentes. Como todos na colônia, os cativos tinham na mandioca a principal fonte de alimentação. Nas fazendas era comum vestirem pouca roupa, como as tangas, por exemplo, ou nenhuma, pois os seus senhores evitavam gastar muito com a compra de panos. Dormiam todos juntos nas senzalas, que podiam ser barracões separados ou porões das casas dos proprietários. Os castigos que os escravos sofriam por qualquer desobediência ou revolta podiam ser extremamente cruéis, além de serem presos por correntes ou espancados com palmatórias. Os escravos enfrentavam torturas como as chicotadas ou chibatadas. Depois, essas feridas, gente, eles colocavam sal, sumo de limão e urina para que ardesse ainda mais. Em alguns casos, os homens eram castrados. As negras tinham seus seios amputados, os seus dentes podiam ser quebrados a marteladas. Os negros reagiam assassinando o senhor e fugindo. Outras formas de reagir foram a preguiça, o descuido no trabalho. Os quilombos eram as aldeias organizadas no meio da mata fechada, né, para dificultar que eles fossem capturados, que eles fossem encontrados. E eles tentavam viver como na África. Uma infinidade dessas aldeias, desses quilombos, se espalhou pela América Portuguesa ao longo do tempo. O maior e o mais famoso foi o Quilombo de Palmares. E na próxima aula integrada, eu vou ampliar um pouquinho também para falar sobre o Quilombo de Palmares e sobre o seu maior líder, que foi o Zumbi. Depois de ler esse texto, depois de refletir sobre a escravidão no Brasil, vocês vão realizar a atividade de hoje. O exercício de número 1. De que continente vinha a maioria dos escravos que trabalhavam no Brasil antes da proibição da escravatura em 1988? Então, vocês vão marcar de qual continente vinha a maioria dos escravos. Se é a Europa, se é a Ásia ou se é a África. Marquem a alternativa correspondente. Número 2. Como eram conhecidas as embarcações que traziam os escravos em péssimas condições de higiene e espaço? Então, vocês vão marcar a opção. Como era o nome dessas embarcações? E vocês têm até uma imagem para que vocês possam visualizar as condições que esses negros eram transportados nessas embarcações, todos amontoados, péssimas condições de higiene e de alimentação. Muitos deles morriam no próprio caminho e eram lançados ao mar. Então, vocês têm aqui como alternativa porta-escravo, navios negreiros, navios escravagistas. Lembrando, reforçando que todas essas informações constam no texto que eu acabei de ler com vocês ou no vídeo que a gente acabou de assistir. Exercício de número 3. Onde trabalhavam a maioria dos escravos? Nas residências dos senhores ou nas lavouras de cana-de-açúcar e café?
marquem essa alternativa. O exercício de número 4. O que eram os quilombos na época da escravidão? Áreas nas grandes cidades em que ficou comprovada a permanência de descendentes de escravos ou escravos fugitivos reunidos em grupos de resistência grandes ou pequenos, os quilombos. Então, qualquer dúvida no momento da realização da atividade, é só retomar as informações que eu já passei para vocês durante o texto, durante a leitura do texto ou durante a audição do vídeo. Exercício de número 5. Marque verdadeiro ou falso. Os escravos trabalhavam apenas 8 horas por dia livremente. Verdadeiro ou falso? Os escravos que resistissem ao trabalho não eram punidos. Verdadeiro ou falso? Os escravos reagiam ao cativeiro assassinando o seu proprietário ou fugindo e organizando quilombos. Anotem também se é verdadeiro ou falso. Depois, os escravos enfrentavam torturas como as chicotadas ou chibatadas. Verdadeiro ou falso? Os casais de escravos, assim como seus filhos, não podiam ser vendidos separadamente a senhores diferentes. Verdadeiro ou falso? Então, para todas essas afirmativas, vocês vão marcar a opção, se ela é correta ou não. E o exercício de número 6, qual foi o maior e mais famoso quilombo? Tá? Vocês vão anotar, lembrando que eu mencionei no final da leitura que na próxima aula nós vamos falar bastante sobre esse maior e mais famoso quilombo e também sobre o seu líder Zumbi. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp ou aqui na plataforma, a maneira que vocês encontrarem, né, como sendo mais fácil de chegar até mim. Eu estou à disposição. Obrigada e tenha uma boa noite.